Sejam bem-vindos a mais um programa Além da Lição. Nós estamos falando sobre as cartas de Paulo a Coríntios. Vamos lá? Esse é o seu programa, Além da Lição. Um convite para estudar a palavra. Meu nome é Flávio e estamos aqui unidos nesse programa para podermos falar um pouquinho sobre a lição de número 3 dessa semana, né? Unidos em Cristo. Estamos aqui com nossos irmãos, a Graziele, o pastor Washington, a Daniele, e vamos então recapitular a lição para que, junto com vocês, aprendamos um pouquinho mais sobre os conselhos de Paulo à igreja de Corinto. Mas antes disso, não se esqueça, além da lição, precisa do seu apoio. Então, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, coloque o dedinho aí no sininho para que os vídeos possam chegar para você semanalmente, que você estará nos ajudando muito, muito, muito. Antes da gente começar um pouquinho a falar do tema central da lição, eu vou pedir para a Daniele fazer uma oração para a gente, vamos Sim, lá? claro, oremos. Pai bendito, é maravilhoso estar reunido em teu nome, Pai. Hoje viemos aqui recapitular uma lição, aprender mais sobre ti e crescer no estudo da palavra. Que tudo que for dito aqui não seja falado por nós mesmos, mas que seja inspirado pelo Espírito Santo, o teu Espírito Santo, Pai. Nos faça crescer, abra o nosso entendimento e os nossos corações. Abra também o coração da pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Nós te pedimos essa bênção, querido Deus, não porque merecemos, mas porque nós confiamos no mérito do teu Filho Jesus e é no nome dele que nós oramos. Amém. Como eu disse, o título da lição dessa semana é Unidos em Cristo. E o verso para memorizar diz assim: Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. 1 Coríntios 1, verso 10. Eu acho interessante que a lição vai tratar um pouquinho sobre os grupos, né, as panelinhas, vamos dizer assim, dentro da igreja, né? Que igreja ou que aglomeração humana que não tem panelinhas, né? Seja na escola, aquele grupinho que, né? Seja dentro da própria igreja, seja no seu trabalho, sempre você tem aquelas pessoas que você se dá mais, e ali podem surgir burburinhos, e você se identifica, né? E a lição começa falando um pouquinho que até os animais, né? Até os animais têm as suas panelinhas, os seus grupos, e muitas vezes entram aí em discussões, entram em atrito, né, dentro desses grupos. E Paulo vem dizendo: olha, é bom que vocês não se envolvam nesses grupos, é bom que vocês atuem e vivam em unidade, uma unidade pautada em Cristo nosso Senhor, né? A igreja ali de Corinto passava por essa evidência de grupos que eram adeptos a Paulo, que eram adeptos a outros ali, né, que falavam Apolo e outros que falavam também da palavra, né, e iam minando um ao outro, ou entrando em discussões por conta dos seus líderes em si. A lição também vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá então, na lição de domingo, a irmã Grazi vai falar um pouquinho sobre o problema das panelinhas na igreja. Eita, isso é difícil, hein? É bem complicado, né? Essa questão de panelinhas. A gente sempre tem aquela pessoa que a gente tem mais afinidade, né? Aquele líder, onde a gente acaba se espelhando nele, acaba se unindo a ele ali e talvez até concordando com as ideias dele, né? Porque ele ali está sendo um exemplo para você. E Paulo, então, nesse contexto aqui, ele fala justamente isso: olha, não se apegue a esses líderes, né? As opiniões deles, pessoal deles. Por quê? Porque o objetivo, o centro é Cristo.
né. Então, quando a gente vê nenhum grupo que não está coeso, não está homogêneo, vamos colocar assim, em um único propósito, aí começa a haver essa dissensão dessas panelinhas. Cada um começa a pensar de um jeito, a pensar da forma que eu acho que deve ser. E o conselho de Paulo é justamente esse, para que isso não ocorra, né? Que não seja a opinião de fulano nem de ciclano, mas seja Cristo no centro, no ponto central de todas as coisas. Né? Eu falo assim, ó, não seja o grupo A ou o grupo B, seja o grupo J de Jesus Cristo. Né? Esse, então, é o conselho de Paulo. E, em meio a tudo isso, também, ele traz que, em meio às brigas, às discórdias, surgem aí o quê? Outros pecados graves, né? Ele cita também, ele cita que vem a injustiça, a perversidade, a avareza, a maldade, a inveja, né? Então, em meio a essas discórdias, essas panelinhas, né, que são formadas, acaba criando essas outras coisas que levam para o mal, né? É interessante que a lição fala até de processar, né? Os irmãos, né, uma vez que eram, de repente se sentiam ofendidos, queriam processar uns aos outros, né? E Paulo vem dizendo, não, isso não é unidade, né? Essas diferenças, elas não eram deixadas de lado como nós devemos deixar, né? Seguindo os conselhos de Cristo, né? Eles levavam a coisa a ferro e fogo, né? Você me ofendeu, você não faz parte do meu grupo, então você está me magoando, eu vou te processar civilmente, não sei, né? Se Como é que fosse hoje é? em dia, né? Ia arrumar um advogado e entrar aí na vara civil querendo processar um ao outro. Como é que esses irmãos frequentariam a mesma igreja? Já pensaram nisso, né? Como é que Bem isso podia complicado, acontecer, né? né? E tinha uma questão aqui, um detalhe muito importante, de uma palavrinha em grego chamado schisma. Uhum. Schisma. Schisma quer dizer uma opinião pessoal sobre uma pessoa, sobre aquela pessoa. Então, assim, se eu gosto dela, eu tenho uma opinião pessoal sobre ela. Se você não gosta dela, você já é minha inimiga. Entendeu? Exatamente. Olha Uhum. como essa questão ia se aprofundando, ia criando problemas. Porque eu falava assim, eu sou de Apolo. Se você não gosta de Apolo e gosta de Paulo, então você é meu inimigo. Você tem um problema. E aí eles começavam a ter inimizade. Isso está parecendo briga política, né? A gente viveu isso há um tempo atrás, né? Isso é bem evidente. E no mundo cristão isso não pode acontecer, né? Irmão Washington, fala para a gente um pouquinho sobre os membros em um só corpo. Então, é a lição de segunda que ela fala sobre centrados em Jesus. E isso aqui é o ponto principal da lição que eu pude perceber, porque tudo se resume a isso. Ela falou um pouquinho sobre isso, sobre ter Jesus como centro. A partir do momento em que Cristo está no centro e todo mundo se aproxima desse centro, ele vai ficando agora unido um com o outro, É como um imã, né? como um imã, Jesus Cristo tem que ser o nosso imã, para nos puxar. como um imã. É interessante isso aí. Eu brincava muito com imã quando eu era pequeno, e ela falou uma coisa que eu até ia falar, uma coisa interessante que é o imã. Não, interessante. O imã é interessante. Eu pegava uns parafusinhos e colocava debaixo da terra, entendeu? Só para ver que eles estavam bem cobertos. E aí eu passava com o imã em cima só para ver eles sendo Saindo da sugados, terra. Surgindo, né? surgindo da terra. Eu achava isso interessante. Eu era criança, tinha lá meus 7, 8 anos, e eu achava isso maravilha. Então, Cristo, quando ele está no centro, ele vai unindo todo mundo. Mas a partir do momento em que eu vou por outro caminho que não seja Cristo, aí eu começo a trazer divisão. Eu não sei se você já viu alguém tendo convulsão. Eu já tive essa realidade, vendo pessoas tendo convulsão. E quando a pessoa tem convulsão, a ideia da convulsão é fazer com que cada membro do corpo ele vá para um lado, entendeu? O braço vai para o lado que ele quer, o outro braço vai para o outro lado que ele quer, a perna vai para o outro lado que ele quer. E algumas convulsões são tão sérias, mas tão complicadas, que a pessoa tem que abrir a boca da outra para não morder a língua, ou não se sufocar com a própria língua, porque até a língua entra no descontrole. Então, a partir do momento em que a pessoa não é unida com Cristo, e ela faz parte do corpo de Cristo, mas não é unida com Cristo, o que acontece? É como se a igreja entrasse em convulsão.
cada parte da igreja começa a ir para um lado. E vai puxando para o outro, puxando para o outro, para o outro, para o outro. A igreja entra em convulsão e não há aquela harmonia. Agora, a partir do momento em que eu sou centrado em Cristo, eu trago essa harmonia. É que Paulo fala aqui, ó, Paulo afirma que somos corpo de Cristo e individualmente somos membros desse corpo. Ou seja, você é o corpo de Cristo, tanto na parte grupal, geral, como na parte individual. Você individual também faz parte do corpo de Cristo. Em sociologia, nós temos um sociólogo chamado Emile Durkheim, que ele diz assim, que a sociedade, ele é funcionalista, ele diz que a sociedade é como um corpo humano. Então, Olha que e a gente interessante, está hein? trabalhando exatamente essa visão, né? A Interessante. sociedade, a igreja, vamos pensar que a igreja é como se fosse um corpo humano. A Aham. sociedade, para ele, é o corpo humano. E cada instituição da sociedade são órgãos diferentes. Você Certo. tem a instituição escolar, você tem a instituição governamental, você tem a instituição da segurança, saúde, assim por diante. Cada instituição seria um órgão, né? E nós, seres humanos individuais, seríamos as células que compõem esses Compõe. órgãos e esse corpo. A gente pode trazer essa metáfora para a igreja também. Pode. A igreja é o corpo, né, em si, a igreja. Nós somos, e os departamentos são os órgãos, e nós somos as células que compõem esses órgãos, com um único objetivo, que é tornar esse corpo saudável, né? Ou deveríamos ter esse, porque caso isso não aconteça, nós tornamos esse corpo anômico. Ele fala de anomia, que quer dizer uma confusão, como o senhor mesmo disse, né? Cada um pensando uma coisa diferente, uma desordem completa, uma anomia. Então, quando a igreja pensa fragmentada em grupos, em panelinhas, nós temos a anomia assentada dentro dessa instituição, que é importante, né? Então, aí fala mais uma coisa importante aqui, onde a lição pergunta assim: e a questão do pequeno grupo? Sim, Não seria, portanto, uma panelinha? Se eles de panelinha? Não se ela estiver centrada em Cristo. exatamente. Entendeu? A solução, a saída para você não ter panelinhas é ter Cristo como centro. E todo mundo se aproximar profundamente, se aproximar de Cristo mesmo com todo o coração. E aí você não consegue formar aquela panelinha, né? E é interessante que as orientações do pequeno grupo são feitas exatamente para evitar essa panelinha, né? Porque o Exatamente. pequeno grupo tem que se unir, e crescendo, e se dividindo, e se multiplicando, e tornando, né, criando outros pequenos grupos, né? E assim as panelinhas vão sendo evitadas, né? Verdade. Exatamente. Agora, e aí, Daniel? Vou fazer uma pergunta para você. Sim, Flávio. Nós devemos seguir líderes? Interessante. Essa pergunta é bem interessante. E a lição de terça-feira fala sobre isso, né? Inclusive, a lição de terça-feira diz que uma das formas do nascimento de uma panelinha é quando um grupo tem uma visão distorcida ou exacerbada de um líder, né? É uma das formas do nascimento de uma panelinha. E ela fala sobre comida também, né? Como é que é essa história aí? Papinha Sim. ou uma comida mais sólida, né? Sim. O apóstolo Paulo diz que cristãos maduros e sábios, eles se alimentam de coisas espirituais, de alimentos sólidos. Ou seja, não são carnais, não são como crianças na fé. Não perdem tempo com coisas miúdas, coisas desnecessárias, para a prática da comunidade eclesiástica, né? Para a prática do bom e puro cristianismo. E é isso que o apóstolo nos diz. E, para além disso, a lição de terça-feira fala também sobre as ameaças de uma panelinha. Uma panelinha ameaça de forma muito perigosa a unidade da igreja e também a saúde espiritual de seus membros. Tem uma séria consequência de uma panelinha. E quando isso acontece, quando essa prática que é tão danosa para um meio cristão acontece, é presenciado ali uma atmosfera de competição. De competição. Interessante. E, por fim, gostaria de compartilhar aqui um outro aspecto que é muito importante da gente pensar, é que
Quando essa prática acontece, quando um determinado grupo coloca um líder humano como centro, como referencial, esse grupo está tirando o lugar que deveria ser ocupado unicamente por Jesus Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa identidade cristã. É interessante, eu até grifei uma parte que diz que Paulo desejava que os leitores de suas cartas, né, reconhecessem a necessidade da verdadeira sabedoria e maturidade em Cristo. Na lição da semana passada, nós falamos sobre a verdadeira sabedoria, né? Quem é a verdadeira sabedoria, ou em quem a gente encontra a verdadeira sabedoria? A gente vê que a sabedoria dos homens para Deus é loucura, né? E faz parte dessa loucura esse comportamento. Seguir líderes cegamente, se envolver em contendas, né, enquanto, parecendo, vamos dizer assim, como a lição diz, criancinhas, né, que não têm discernimento. Né? O verdadeiro cristão maduro, ele tem discernimento como um adulto que consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Não é? Não, e olha que coisa interessante, que eu fiquei assim, impactado com o que Paulo escreve, em 1 Coríntios 3, de 1 a 4, ele chama a igreja de igreja carnal. Exato. A partir do momento que você faz panelinha, você é uma pessoa carnal, você não é de Deus. Imatura, meninos, imaturo. Chama de crianças, de meninos. E diz assim que Paulo teve que criá-los com leite. Ou seja, só aquela papinha, aquela coisinha Coisa rasa, simples, básica, né? básica. Porque eles eram tão carnais que não conseguiam enxergar as coisas espirituais. Sim. Irmã Grazi, como imitar o amor de Cristo? Como servir como Cristo? Né? E aí? Então, servir como Cristo, a lição de quarta-feira. E eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios 4, 1 e 2, que diz assim: Assim, pois, importa que todos nós considerem como ministros de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. E esse texto diz assim, que nós devemos o quê? Sermos considerados ministros de Cristo e encarregados pelo ministério de Cristo. Aí a gente volta lá para as panelinhas. Como é que eu, dentro da panelinha, vou conseguir ser encarregado do ministério de Cristo? Vou conseguir ser um ministro de Cristo, né? Sendo que o meu foco não é Cristo, está sendo aquele meu líder que eu estou me espelhando nele, né? E a lição traz assim que Cristo, ele foi o exemplo, né? Ele foi o exemplo principal de como é servir, né? O que ele fez? Ele se esvaziou de si, se esvaziou do próprio eu. Ele foi servo, né? Ele podia muito bem, quando esteve aqui na Terra, ter usado o poder que ele tinha como Deus, mas ele decidiu dar-nos o exemplo, né? É interessante que o cristão tem que agir como Cristo agiu. Né? Quando a gente se coloca nas mãos de Cristo e recebemos o rótulo, como eles receberam lá naquele momento, né, de cristãos, né? Isso quer dizer que a gente deve revelar o caráter de Cristo através das nossas ações, através do nosso falar, através do nosso pensar. Né? Será que estamos agindo como verdadeiros cristãos, como Cristo agiria? Eu posso dizer para vocês que isso me pega, né? Eu fico pensando muito nessa questão. Será que eu estou fazendo o que Cristo faria? Né? De repente a gente se encontra em uma determinada situação, né? Às vezes não consegue expressar realmente como seria o ser um cristão, e depois a gente fica refletindo. Gente, e aí? Qual foi a impressão que aquela pessoa teve de mim nessa situação? Será que eu estou realmente sendo digna de levar esse título de cristão? Né? E a lição coloca assim, ó, numa parte aqui. Filipenses 2, de 1 a 8, nos ensina que servir como Cristo exige negar o eu e ambições egoístas, buscando abençoar o próximo acima de nós mesmos, como Jesus fez. Exato. Né? Esse texto aí, você leu, Graça? É um dos textos mais profundos da Bíblia. Porque ele fala sobre o que Jesus teve que fazer, o que ele teve que deixar para poder vir para a terra. Ali o texto diz que ele
humilhou-se a si mesmo e se esvaziou. E não tomou como usurpação o ser igual a Deus, porque ele não precisava se usurpar ser igual a Deus, ele já era Deus, Uhum. mas ele não se preocupou com isso. Ele queria se humilhar ao tal ponto de chegar até nós. Então, assim, o líder, se ele quiser realmente ser um líder de verdade, como nós estamos comentando aqui, ele deve se humilhar a si mesmo e não se achar nem como líder, mas se humilhar e se rebaixar como as outras pessoas as outras e pessoas. servir as outras pessoas. Esse deve ser o ponto principal. Exato. Eu me lembro de um comentário do pastor Rodrigo Silva, onde ele diz que Cristo, falando metaforicamente, né, ele teve que deixar aquilo que ele tinha na garagem, no depósito lá, para Celestial. poder estar no meio de nós. É aquela coisa, se eu quero andar com você, eu vou deixar meu carro na garagem e vou andar com você. Eu preciso me fazer igual para poder ser reconhecido como tal, né? O verdadeiro líder é aquele que se aproxima das suas ovelhas, dos seus liderados, né? É aquele que age junto, que está ali. É claro que ele vai orientar, é claro que ele vai, Sim, né, claro. trazer uma ordem, mas ele precisa se fazer reconhecer, né, por esses liderados. Realmente ver as dificuldades, como eles estão lidando ali. Tipo assim, eu tenho enfrentado isso no meu trabalho, né? Hoje, atualmente, eu sou chefe de setor, então eu estou todos os dias no chão de fábrica, vamos colocar assim, né? Exatamente. Que tem uma ferramenta que chama o Gemba, que é o chão de fábrica. Então, eu estou trabalhando muito isso com os meus liderados ali. Então, é ali, é, do lado, é lado a lado, perguntando, e aí, como é que está? O que precisa melhorar no serviço? Põe a mão na massa. Então, Cristo, ele fez justamente isso. Ele colocava a mão na massa junto com os discípulos. Ele não dava uma ordem, ele não dava ordem e deixava os discípulos se virar para lá. Ele estava lado a lado. Né, no nosso dia a dia, em tudo que nós vamos fazer, é viável, né? Nós estamos ali lado a lado, caminhando lado a lado. É assim É mesmo. isso mesmo. Pastor Washington, Vamos lá. estilo de vida que reflete a cruz. Então, uma coisa importante que a gente tem que notar, a gente deve seguir algum líder? Sim, claro, Com certeza. entendeu? Desde que esse líder, isso aqui que é o ponto importante. Deve seguir o líder? Sim, mas desde que esse líder ele reflita a cruz. E aqui está o ponto importante. Porque se ele refletir a cruz, ele vai fazer com que todos, ao se aproximarem dele, as pessoas irão ver o quê? Irão ver a cruz. Irão ver a Cristo. Inclusive, diz, a lição fala aqui numa parte que eu até selecionei aqui, diz assim: Deus designa pessoas para realizar seu ministério na terra. Então, Deus separa pessoas, separa líderes, Exatamente. para poder designar o seu ministério aqui. Mas é designar o ministério de Deus e não o próprio. Então, eu devo seguir aquela pessoa que ela me leve mais profundamente a ter uma comunhão com Cristo. É essa pessoa que eu devo seguir. Se ela está me levando a Cristo, está colocando Cristo como centro da minha vida, e eu vejo nessa pessoa que ela tem Cristo, essa pessoa tem que ser seguida, porque Deus designou pessoas para realizar seu ministério aqui na terra. E tem outra coisa que eu separei aqui, dizendo assim: líderes semelhantes a Cristo atribuem o êxito de seu ministério unicamente a Deus. Olha que ponto importante. Isso aqui é importante. Muito importante, Isso aqui muito é importante. importante. Então, qualquer sucesso que o líder na igreja ele venha a ter, ele coloca esse sucesso em cima de Cristo. Olha, foi Cristo, gente. Exato. Eu sei que foi eu que fiz, mas quem realizou, na verdade, por trás, foi Cristo. Foi Cristo que fez tudo. Cristo cumpriu desde o querer até o efetuar. Ou seja, ele colocou o querer em mim para fazer e ele mesmo efetuou por meio de mim. Então é Cristo. Cristo é o ponto. Se você encontrar líderes assim, siga. Merecem ser seguidos. É o Porque eles vão te levar a Cristo. esvaziar-se de si mesmo, né? Exatamente. É o líder esvaziando de si mesmo e colocando Cristo na frente. A lição é bem clara que diz que o verdadeiro líder não deve dar lugar para o orgulho, né? O orgulho não deve ter lugar no verdadeira liderança cristã. Quantas vezes, né, a gente se depara com pessoas que querem os louros para si. Louros. Apesar de falar de Cristo, elas agem como se elas fossem, né, vamos dizer assim, o melhor
condutor que existe no sentido de brilhar por si próprio, né? Seja da maneira como fala, seja pelas palavras que fala, seja, né, da interação com os membros e tal, né? E, na verdade, o verdadeiro líder tem que refletir a Cristo. E olha que coisa interessante, é uma experiência própria. Eu estava no auge da minha depressão e o presidente da associação foi lá em casa me visitar. Sim. Mas assim, ele é o nosso líder, né? A gente vê ele como líder, claro. E ele tratou da situação assim de uma forma tão extraordinária que a minha vida começou a melhorar dali. Olha que coisa interessante. Que maravilha. Então, você tem líderes hoje que servem a Cristo de coração, que colocam a vida em prol de Cristo e em prol dos membros da igreja. Você tem líderes que você pode seguir e falar assim, não, esse aqui compensa porque esse aqui eu vou ter um pouco mais de Cristo na minha vida. E é interessante que, ao invés de louros, os verdadeiros líderes vão sofrer o que Cristo sofreu aqui nessa terra. Verdade. Né? É aí que está a questão. Né? A lição fala sobre o sofrimento nesse mundo, deixar o eu para a gente querer o que Cristo quer. Né? Normalmente a gente fala assim, não, que seja feita a sua vontade, meu Deus, no final da oração. Mas será que a gente quer que Deus faça realmente a vontade dele? Porque isso quer dizer abnegação. Exatamente, esforço, abnegação, Eu vou ter que sair do meu conforto, humilhação. eu vou me humilhar, as pessoas vão olhar para mim diferente, né? Quem quer passar por isso? Pois um verdadeiro líder vai ter que passar Ele por vai isso, enfrentar isso. né? Vai enfrentar Vai todas essas enfrentar. coisas. Daniel, e agora para a gente fazer aquele fechamento da lição, o que a irmã White fala sobre essa unidade dos remanescentes de Deus? Certo. O nosso estudo adicional trouxe como texto base, né, um trecho do livro Atos dos Apóstolos. E diz que a unidade do povo remanescente gera um forte testemunho no mundo e para o mundo. Quando o povo remanescente se une, aqui no estudo adicional diz que o inimigo fica desconcertado, né? E nesse momento a gente entende o peso da nossa responsabilidade enquanto povo remanescente, né? Quando o povo de Deus trabalha de forma una, de forma coesa, com o olhar voltado unicamente para Cristo, o inimigo fica desconcertado. Nós seguimos aqui, mais adiante no estudo adicional, diz que as panelinhas, elas dividem o corpo de Cristo. E nós já entendemos isso, né? Isso ficou muito claro aqui durante a nossa conversa, durante o nosso estudo. Mas a lição dessa semana, ela não traz só um problema, ela não traz só uma doença, ela traz um antídoto. E isso é maravilhoso. E que antídoto é esse? Aqui a lição de sexta-feira diz o seguinte: a solução é voltar o foco exclusivamente a Cristo e ao Evangelho. Este é o antídoto para essa problemática muito sabiamente levantada durante essa semana. Devemos ser zelosos, né? A lição fala muito sobre isso. Nós devemos ser zelosos com as coisas de Deus, né? A gente viu então que panelinha, não. Pequenos grupos são diferentes de panelinha, até porque depois eles vão se separar para juntar outros grupos. Outra coisa que nós vimos também é que nós devemos ter líderes, é claro, mas nós não podemos seguir esses líderes cegamente, né? E esses líderes devem estar refletindo o caráter do próprio Cristo. É aí que nós reconhecemos líderes verdadeiros, né? Que se importam efetivamente com suas ovelhas, aqueles que refletem o caráter de Cristo. É interessante que quando essas cartas foram escritas lá para a igreja de Corinto, parece que elas foram escritas para nós hoje, né? Como são atuais, né? E com relação a essa questão da ira de Satanás, quantos grupos a gente não vê, né? Rachando por conta de uma divisão de liderança, né? Por questão de orgulho próprio.
E aí a gente pode citar grupos musicais da própria igreja e de fora, a gente pode citar igrejas rachando, até a fundação de novas denominações, muitas vezes, porque aquele líder, é seguido tão cegamente que quando ele decide sair para fundar outra igreja a partir de uma doutrina que ele se inflou tanto, ele acabou criando no ego dele, né, as pessoas vão junto, né? E, Flávio, pensar nisso é pensar no quanto essa prática é antiga, né? Com certeza. Quanto ela é Então, antiga e está no cerne desse grande conflito que nós estamos inseridos, né? De um líder que influenciou negativamente um grupo, que olhou cegamente para esse líder, né? E a partir disso, né, tudo que nós conhecemos hoje como um grande conflito se desdobrou, né? O líder é aquele camarada que está ali para salvar. Para exato. mim, o ponto é esse. Eu falei com vocês que eu tive depressão e foram várias pessoas que foram à minha casa para me salvar, sabe? Pessoas que não eram líderes de igreja, algumas, mas naquele momento em que veio me salvar, passaram a ser meu líder. Sim, Então, quando você encontra um líder que está disposto a salvar as pessoas, disposto a levar as pessoas a Deus, disposto a levar a pessoa a uma transformação, disposto a ajudar as pessoas, esse líder ele merece ser ajudado, merece ser fortalecido, merece ser acompanhado, porque ele está ali servindo aos outros para que os outros fiquem bem. Quando o exatamente. líder chega para você querendo que você fique bem, esse camarada é de Deus. Ele não quer deixar nenhuma ovelha para trás, né? Não quer deixar nenhuma ovelha para trás. E esse tem que ser a nossa principal ação, né? Verdade. Levar outros, buscar a todos aqueles que estão ao nosso redor, amá-los como Deus amaria, amá-los como nós amamos a nós mesmos, né? Não é fácil, não é fácil. Mas ainda mais no mundo pecaminoso, na nossa natureza pecaminosa, e é exatamente por isso que nós devemos olhar para cima, para Cristo, Amém. porque se olharmos para nós mesmos, estamos perdidos. Verdade. Bom, foi um prazer dividir a lição com vocês e com o Eu digo pessoal de mesmo. casa. Um prazer, né? A lição da próxima semana falará sobre pecado na igreja de Corinto, né? E Forte. eu espero que vocês continuem conosco. Além da lição, é um canal que vai buscar trazer aí uma discussão muito aberta, muito tranquila, muito próxima a você que está em casa, né, sobre a lição da Escola Sabatina. Novamente, eu peço que você siga o canal, ative o seu sininho, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa também dessas gotas de sabedoria que a lição nos traz a cada semana, né? E para encerrar, eu gostaria que o pastor Washington, por favor, dirigisse uma oração para a gente. Vamos orar. Grandioso Deus, como o Senhor é maravilhoso por nos dar tanta orientação, tanta coisa maravilhosa para colocarmos em prática em nossa vida. Que o Senhor abençoe a nossa vida, essa pessoa que está escutando agora, que ela seja abençoada também por Ti. Que tudo que estudamos aqui faça-nos crescer para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê um restante de dia feliz, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Esse foi o Além da Lição.